E é interessante do sermão expositivo, né? Ou da igreja, porque a gente estava aqui numa série do Sermão da Montanha, né? Sermão da Montanha, fazendo ele inteiro com a igreja. E você vai chegar no texto do divórcio. Exato. E você vai ter que lidar com isso. Você vai chegar no texto do jejum, você vai chegar no texto da generosidade, da esmola. E às vezes não é nenhuma maldade, né? Mas dificilmente você pensa, você está lá na sua casa, lá como pastor, né? E fala assim, acho que hoje eu vou falar de divórcio com o pessoal, né? Não é uma vontade que você tem, né? E eu costumo brincar com isso, que a pregação expositiva livra você dos milindres. Né? Imagine essa cena que você mencionou aí, de um pastor jovem que está chegando numa igreja e tem lá um líder da igreja que está vivendo um conflito conjugal. Sim. Mas é a pessoa que, nos bastidores, se ele inclinar para a direita, o pessoal vai para a direita. Se ele mandar ir para a esquerda, vai para a esquerda. Aí o pastorzinho novo chega lá, presbítero numa crise conjugal, o líder da igreja na crise conjugal, e falou, meus irmãos, eu vou falar sobre divórcio. E aí esse cara já torce o nariz. A família dele já fica desconfortável. Ou esse cidadão levanta no meio do sermão e vai embora, ele leva a família embora. E esse pastorzinho pode arrumar a mala e ir embora, porque ele não consegue mais ficar lá. Sim. Mas imagine, dentro da sua cena, que ele esteja ou expondo o Sermão do Monte, ou expondo o Evangelho de Mateus, de uma forma geral. E no domingo passado ele expôs Mateus 18, falou sobre perdão. Mas no domingo que vem, todo mundo espera que o pastor exponha Mateus 19. E o assunto fala de divórcio. Se ele pular, é pior ainda. Mas espera-se que ele vai expor Mateus 19. Então não tem milindre. Se esse camarada... Não é uma indireta. Não é indireta, não é carapuça. Isso é maravilhoso. Faz muito sentido. Muito bom. E qual a importância, então, da pregação expositiva para uma comunidade? Por que ela é? Eu estou convencido, embora eu respeite os outros métodos de abordagem, como a pregação tópica, a pregação textual, mas eu creio que a pregação expositiva é o melhor modelo para pregar a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a pregação expositiva se resume em 3 verbos. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Ler porque o sermão não brota da cabeça do pregador. O sermão emana do texto. Explicar porque esse é o papel do pregador. É abrir a Escritura, expor a Escritura. E aí nós temos uma palavra técnica que nós usamos, você usa, chamada de exegese. Então você vai para o texto não para impor ao texto os seus pressupostos, mas você vai para o texto para tirar do texto o que está no texto. Então, sem interpretação do texto, não tem pregação, porque pregação é a explicação do texto. Mas vem o terceiro verbo, que é aplicar o texto. John Stott tem um livro, Entre Dois Mundos, onde ele diz que pregação é você conectar o texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Então, no momento que você faz essa conexão... Esse transporta o texto antigo para o ouvinte contemporâneo, você pregou. Porque a pergunta de quem está ouvindo a explicação é esta: e daí? E eu com isso? O que tem a ver eu com isso? Então, você não é pregar fazer um discurso diante do auditório, mas entregar uma mensagem ao auditório. É com você que eu estou falando. Sim. Essa é a aplicação. O que isso muda no século XXI, o que isso muda agora, né? O que a gente precisa aplicar agora, né? Muito bom, muito bom. E como é que o senhor prepara um sermão? Você tem um método bem fixo? Eu estava agora com o Jaider, nós gravando um congresso sobre pregação essa semana passada. É mesmo? Lá nos estúdios da LPC. E a Raquel Novaes, que é uma cantora muito querida, estava lá. E ela ficou assim, impressionada e até perplexa quando eu afirmei isso, numa pergunta que foi feita. Quanto tempo o senhor gasta para preparar um sermão? Eu estou com 40 anos de ministério, com a cabeça branca, e eu respondi honestamente. Eu gasto, em média, 8 horas para preparar um sermão. Ok. Porque, às vezes, Douglas, as pessoas têm uma ideia de que você, depois de um tempo de ministério, como você e eu, um pouco mais de tempo, cabeça branca já, que fazer sermão é uma coisa natural. Né? Que você sai de casa e, enquanto você caminha para a igreja, as ideias vão se concatenando e você chega lá e despeja aquele conteúdo. E as pessoas não percebem que é um trabalho árduo, afadigar-se, demanda tempo, demanda oração, demanda estudo,
demanda investigação, pesquisa. E você põe uma coisa no outro, e aí você prega a primeira vez e, puxa vida, não foi tão legal. Aí na segunda vez, essa ilustração vai ficar melhor. Aí você, na terceira vez que você prega, o sermão já está mais redondo. Né? Então, cada sermão tem a sua história, mas em média 8 horas. Então, o que eu faço? Primeiro, na pregação expositiva, é aquele texto. Qual é? Já estou estudando o texto, o trecho, o livro. Então, eu vou ler o texto 1, 2, 5, 10 vezes. Gosto sempre de ter um papel em branco, uma folha, e vou anotando o que me chama a atenção, os verbos, as conexões, as repetições, as ênfases, fazendo uma pergunta vital, que Haddon Robson chama de a big idea, a grande ideia, ou Jay Adams diz o propósito. Qual é o propósito desse texto? O que está na cabeça do autor? Qual a mensagem principal? O que ele quis dizer? O que ele está falando? Que doutrina está ensinando? Que verdade está ressaltando? E depois dessas ideias todas, aí eu começo a fazer o que eu chamo de, para mim, o pregador é o arquiteto das ideias. O que significa isso? Imagine que você tenha pedra, areia, brita, cimento, madeira, tinta, etc, 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 ferro, amontoado para fazer uma casa. Você tem tudo para fazer uma casa, mas você não tem uma casa. Você tem os elementos. Mas o arquiteto consegue ver essa casa e desenhar essa casa, e colocar em 3D essa casa, antes da casa brotar do chão. Então, o pregador é o arquiteto das ideias. E aí ele vai dar estrutura a esse pensamento. Então, ele vai ter um tema, o tema é o sermão resumido, os argumentos é o tema desenvolvido. E aí ele vai pegar esse esqueleto, montar esse esqueleto, depois ele vai encher esse esqueleto de carne, de nervos, de pele. E aí tudo ganha vida, e tudo ganha beleza, e tudo ganha harmonia, tudo ganha sentido. Me permita um exemplo. Sim, por favor. Eu era seminarista quando escutei um pregador famoso em Campinas pregar sobre o filho pródigo. Ele deu um esboço maravilhoso. Eu falei, gente, que cara inteligente, que ideia fenomenal, que sacada linda. Ele dividiu a vida do pródigo em 4 fases. Primeira fase, o pródigo era feliz inconscientemente na casa do pai. Segunda fase, o pródigo era infeliz inconscientemente no país distante, nos banquetes da vida. Terceira fase, o pródigo era infeliz conscientemente no chiqueiro cuidando de porcos. Quarta fase, o pródigo era feliz conscientemente de volta na casa do pai. Falei, gente, que esboço fenomenal, que cara inteligente. E aí passaram-se 20 anos. Eu estou na casa de uma pessoa, vi um livro em cima da mesa, peguei o livro e comecei a ler. Comecei a ler. Daqui a pouco, a parábola do filho pródigo. E aí, de um cidadão lá do século XVII. Aí o cara expôs o texto do filho pródigo. O pródigo era feliz inconsciente. Infeliz inconsciente. E aí eu falei, gente, olha aí, não tem originalidade. Deus é original. Se você encontrar uma ideia melhor que a sua, não hesite em adotar. Sim. Todos nós aprendemos. E a bênção da pregação expositiva, que brota do texto, não é seu. Né? Então, a gente está sempre aprendendo. Como diz as brincadeiras de seminaristas, você não pode pegar um cavalo trotão. Mas se o cavalo é bom de marcha, monta nele e faz a sua caminhada. Muito bom, muito bom. E um grande perigo, né, que eu percebo para nós que estamos no ministério e principalmente no ministério da pregação, né, é você ir para a palavra de Deus apenas para pregar, né? Principalmente quem está numa igreja local, que prega semanalmente, você ir para a palavra de Deus, porque você precisa de 8 horas, né? Talvez as 8 horas não vai ser no mesmo dia, então você vai dividir em alguns dias preparando. Como é que o senhor divide esse tempo devocional? Esse tempo da palavra diretamente para você, talvez nem vai ser algo que você vai compartilhar. Você tem um método também para a sua parte devocional? Veja bem, eu tenho. Eu gosto muito de ler a Bíblia, amo a Bíblia, estudo. Eu não sou daquele pregador ou daquele pastor, ou daquele crente que já li a Bíblia tantas vezes. Então, a pessoa faz questão de começar em Gênesis e sempre termina em Apocalipse. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Uma leitura rápida, uma leitura... Eu não tenho esse tipo de hábito.
eu gosto de morar num livro. É mesmo? Gosto de morar num livro. Então, por exemplo, agora eu estou expondo Eclesiastes. Onde o senhor está morando? Estou morando em Eclesiastes. E olha que casa complicada de morar, viu? Tenebrosa. Então, eu aprendi isso lá no seminário, por exemplo. Vamos pensar em Filipenses, por exemplo. Você lê Filipenses com 15 minutos. Ok. Então, a sugestão é, leia Filipenses 30 dias seguidos. Todo dia. Todo dia. Depois que você lê 30 vezes Filipenses, todo dia lendo, aquele negócio começa a entrar em você. Você começa a memorizar. Você começa a entender. Porque se eu leio, hoje eu li um versículo de Gênesis, amanhã eu vou ler um versículo de Êxodo, aí depois, no outro dia eu vou ler um capítulo de Salmos, aí um salmo, aí depois eu vou ler Apocalipse. Eu vou ler, eu não vou fazer conexões. E para mim é uma grande sacada de ler a Bíblia fazer conexões. Sim. Conexões históricas, conexões teológicas, conexões de aplicações práticas para a vida. E quando você lê um livro e mora nele, cava esse livro, investiga esse livro, é algo fascinante. Então, é devocional. Ok. Devocional. Agora, é diferente quando você vai para um texto para preparar um sermão, de uma forma talvez mais técnica, onde você vai abrir comentários, vai abrir um léxico, vai examinar uma palavra no original. Isso é trabalho. E não estou dizendo que você não tem deleite nisso. Tem deleite também. Tem que o senhor não fala pessoalmente com porque você. Eu escutei, certa feita, uma coisa maravilhosa. Aliás, li num púlpito, eu fui pregar. Sabe aquele que você está atrás do púlpito, assim? E aí tinha uma plaquinha lá dentro do púlpito, assim. Se Deus não falou com você, não fale a nós. É uma tapa na cara com os outros, né? Há poucos dias um pastor me ligou chorando e disse assim, pastor Hernandes, eu me tornei apenas um profissional de fabricar sermões. Mas isso não tem nada mais a ver comigo. Isso não mexe mais comigo. Então, nós não somos profissionais da religião. Não somos. Nós somos adoradores. E a Bíblia precisa ser esse livro vivo na nossa mão. Amar a Bíblia. Eu ir para lá para me alimentar, para me deleitar. E eu acho que com você deve acontecer o mesmo. Os melhores sermões que eu tenho brotaram dessas horas devocionais. Sim. Essas horas devocionais. Ultimamente,